Boa noite. Quem imaginou que os abalos sísmicos no governo Bolsonaro tinham se esgotado com as investigações do caso Marielle Franco, com as denúncias envolvendo Flávio Bolsonaro, filho do presidente, e com as queimadas criminosas na floresta amazônica, fez a aposta errada. O presidente está de novo no olho do furacão, desta vez por causa da pandemia do novo coronavírus. As declarações e atitudes do presidente, contrariando orientações de cientistas e da Organização Mundial de Saúde, fazem dele alvo de críticas internas e internacionais. Mas não é só. Neste jogo de xadrez, que tem pela frente 2 eleições e que pode garantir ou não a sobrevivência de determinados grupos políticos, o presidente Bolsonaro parece correr para o isolamento. O Opinião Pernambuco de hoje discute os impactos da pandemia do novo coronavírus no cenário político brasileiro. Participam Michele Marzini, professor do Departamento de Ciência Política da UFPE, e Rodrigo Lins, professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Sergipe. Boa noite, muito grata pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Eu queria começar pelo que parece ser esse isolamento do presidente. Que nível de desgaste isso pode trazer para o governo? Bem, o isolamento do presidente, na verdade, não é uma coisa nova, né? Ele buscou esse tipo de... A política de confrontamento é uma política que o governo vem adotando e que, principalmente, Bolsonaro, de forma personalizada, ele tenta trazer esse tipo de política, né? Eu acho que a questão do coronavírus termina sendo mais uma nova faceta de uma política que ele vem buscando dobrar a aposta, né? Então, ele vem trazendo esse tipo de política, mas... não é uma coisa nova mesmo nesse sentido. Eu acho que o fato de ele ter algumas características que são mais ressaltadas da agenda política dele termina tendo um efeito maior nessa questão. Por exemplo, ele tem uma agenda de confronto com a mídia, então a mídia internacional está voltada para isso, então isso deixa mais saliente. Ele tem uma agenda de confrontar questões mais científicas. Então, o caso hoje é um caso de saúde pública global e está diretamente relacionado à questão da ciência. Então, ele tem uma agenda de confronto com o Congresso. E o caso hoje demanda de ações conjuntas dos dois, tanto do Congresso como do Judiciário e do Executivo, ou seja, de todos os âmbitos do governo, para tentar lidar com a situação. Então, isso termina se desdobrando e se revelando e ressaltando mais esse tipo de questão, né? Não sei se você considera exatamente da mesma maneira, mas aí pegando, mesmo considerando o temperamento do presidente, mas pegando esse momento específico, que é uma questão de saúde pública, a população insegura, amedrontada, o mundo inteiro experimentando o desconhecido, tem um efeito diferenciado no governo, e aí eu volto para o ponto do isolamento. Estou imaginando aqui governadores, prefeitos e Congresso, de um lado, afinados todos com o discurso da Organização Mundial de Saúde, até alguns ministros do próprio governo, e o presidente sem querer aceitar a necessidade do isolamento social. Eu queria te ouvir a esse respeito. O presidente Bolsonaro ele faz parte de uma nova onda de líderes populistas que vem surgindo agora nos anos de 2010, 2020. Então, uma característica comum a todo líder populista é a ideia de confrontamento e a ideia de divisão da sociedade entre nós, os trabalhadores, os honestos, contra eles, a elite política, a elite econômica corrupta, que sempre pensa na própria agenda e não no restante. Então, esse vinha sendo o modo de operar do presidente Bolsonaro até chegar à pandemia aqui do coronavírus no Brasil. E qual é o impacto desse coronavírus aqui?
ele destrói toda essa agenda de confrontamento, porque toda a sociedade se preocupa com a saúde pública, essa questão da crise sanitária que o Brasil passa. Então, o que esse coronavírus pode ter causado foi uma maior percepção da sociedade desse movimento do presidente Bolsonaro de se isolar e de sempre buscar algum tipo de confronto. Então, a gente viu que existiu 1 ou 2 semanas do presidente Bolsonaro mais acuado, porque ele não sabia mais ou menos como responder, porque ele não tinha mais como atuar de forma a confrontar o Congresso e a mídia, como ele vinha fazendo, até que ele tenta fincar a forma de atuar muito imitando o que o presidente Trump faz nos Estados Unidos. Então, a primeira reação de Trump foi de que isso tudo é uma farsa, isso tudo é um exagero da mídia, então eu não vou agir de forma a tentar prevenir essa doença, e Bolsonaro imitou isso aqui. Só que Trump, agora no fim de semana, mudou o comportamento. Ele escreveu uma carta aberta aos americanos, pedindo que eles ficassem em casa, e muitas pessoas acreditam que isso foi refletido no pronunciamento do presidente Bolsonaro ontem à noite, que foi um pronunciamento que buscou uma unificação maior junto com os governadores e os prefeitos, mas aparentemente, dada a atuação dele hoje pela manhã, em que ele fez divulgou um vídeo em que a Ceasa de Minas Gerais estava desabastecida e que isso era culpa dos governadores e que isso precisava ser melhorado. Então, aparentemente, ele vai, como o professor Michele falou, vai dobrar a aposta novamente e tentar buscar algum confronto com um novo inimigo. Pode ser o Congresso, pode ser os governadores. Vocês acham que ele vai insistir nessa tecla do confronto? Ontem, os meios de comunicação começaram a falar, principalmente os analistas políticos, jornalistas, eles começaram a dizer, não, o presidente deu um novo recuo, parece que agora ele entrou dentro da realidade, e também até porque os outros líderes, inclusive os líderes que ele segue, como o Trump, ele mesmo disse que o Trump é como se fosse uma espécie de ídolo, alguma coisa dele assim. Eles mudaram essa posição e aí eles, não, Bolsonaro entendeu, ou pelo menos vai agir de uma forma estratégica para seguir essa mesma linha. Mas a gente já viu que em outras vezes ele usou essa mesma estratégia. Então, em um dia ele agia de uma forma como se ele soltasse um pouco a corda e depois ele puxa de novo, né? E aí hoje, nesse vídeo que ele soltou, e aí a gente tem que esperar essa questão do comportamento, porque sempre que ele sinaliza que vai entrar numa situação mais consensual, ele de repente ele puxa de novo, né? Como se ele fosse forçar um pouco mais. E eu acredito que esse modus operandi é a forma como ele age e é estratégica mesmo, de ele soltar, depois puxar, e depois soltar e puxar, então ficar fazendo esse movimento. Nesse momento, o desgaste político não pode ser maior por conta dessa conjuntura toda que a gente já conversou aqui, de ser uma coisa de saúde pública, de muito apelo popular, de ser... E assim, considerando que o discurso dele também é um discurso que está isolado do resto do mundo. Então, a minha pergunta é se, embora a técnica, a estratégia seja a mesma, se o desgaste político para o governo, para o presidente, não pode ser maior. Eu acredito que internamente a gente pode ver esse isolamento do presidente Bolsonaro em 2 campos, por assim dizer. O primeiro campo é o campo das mídias sociais. Então, o presidente Bolsonaro, desde a época de campanha, ele sempre teve atividades no Twitter muito fortes, seguidores no Twitter muito fortes, e isso fazia parte da campanha dele. E aí, a partir do primeiro momento que ele atacava a imprensa e atacava a ciência, dizendo que o coronavírus, na verdade, é uma gripezinha, ele começou a perceber que perdeu o apoio nas mídias sociais, ou seja, naquele núcleo duro de apoiador que ele costuma ter. E o segundo isolamento importante que ele vem sofrendo agora é o isolamento dentro do próprio governo. Então, a gente sabe que existem alguns ministros que são mais importantes para o Bolsonaro do que outros, é o caso do ministro Sérgio Moro e do ministro Paulo Guedes, e agora a ascensão do ministro Mandetta. Então, recentemente a gente viu notícias que mostram que tanto o ministro Paulo Guedes quanto o ministro Sérgio Moro estão fechando questão, por assim dizer, com o ministro Mandetta, estão dizendo que vão apoiar as atitudes do ministro. Então, são 2 isolamentos importantes da base do núcleo duro de apoiadores dele e dos super-ministros que ele costumava defender e defende ainda abertamente. A gente vai ter que fazer um intervalo bem curtinho e volta daqui a pouco. Você que está em casa, não saia daí. O tema de hoje do Opinião Pernambuco são os efeitos da pandemia do coronavírus na política brasileira. Até já.
Estamos de volta. O Opinião Pernambuco discute hoje os impactos do novo coronavírus no cenário político brasileiro. Participam do nosso programa Michele Marzini, professor do Departamento de Ciência Política da UFPE, e Rodrigo Lins, professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Sergipe. Michele, Rodrigo falou no bloco anterior, citou 2 ministros que são estratégicos dentro do governo Bolsonaro, que é o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o ministro Sérgio Moro, da Segurança. E esses 2 ministros alinhando o discurso com o ministro da Saúde, Mandetta, que é um discurso mais técnico, alinhado ali com as orientações da Organização Mundial de Saúde. Se esses 2 ministros que são estratégicos no governo estão buscando um distanciamento do discurso do presidente, isso quer dizer que dentro do seu próprio ministério ele está isolado? Eu não sei se vocês acompanharam, acho que ontem, a Mônica Bergamo, ela soltou uma reportagem falando que Bolsonaro tinha chorado porque estava se sentindo justamente isolado e não sabia muito bem o que fazer, então ele buscou apoio ao quê? É uma base que dá o suporte a ele, principalmente técnico, que são os militares, né? Uhum. Então, e foi justamente essa resposta, né? Porque ele tinha antes também falado que o Sérgio Moro estava agindo de forma egoísta, em relação a ele não dando o suporte que ele gostaria, que o Mandetta estava tendo muita atenção e que o Bolsonaro tem esse problema. Eu acho que a maioria dos líderes populistas eles tentam focar na personalidade dele. Então, quando o outro termina chamando mais atenção que ele não vê aquilo ali como um capital político para ele, mas como uma perda de capital político. Então, ele começou a sentir esse isolamento. Bolsonaro, a minha visão é que ele teme 2 questões assim, que são reais ou criadas, né? Aí a realidade e a criação do pensamento dele também fica muito tênue. Mas uma coisa bem imediata, que é a questão do impeachment, que ele sempre coloca, não é? Não posso fazer isso porque pode abrir um precedente para impeachment, né? E a outra coisa é a eleição de 2022. Então, a perda de popularidade para ele é um elemento, e combinado essa perda de popularidade ou potencializado por uma questão econômica, é um elemento que faz com que ele pense muito sobre essas questões imediatas e um pouco mais a longo prazo. Então, quando ele começa a falar da economia, é porque ele ele sabe que a questão não vai mudar muito, você tem que agir dessa forma e sabe que o resultado vai ser uma recessão, provavelmente o PIB vai cair. Então, ele começa... Muito, né? Muito. A recessão está prevista menos 5%. Né? Uhum. E aí ele começa já a criar justificativas de agora para dizer eu queria dar um jeito na economia, sendo que as medidas que ele quer tomar faz com que ele também seja isolado internamente, porque não são práticas e não são reais, pelo menos por tudo que a maioria dos países estão fazendo, né? Imaginando aí que, de alguma forma, esse comportamento do presidente está implicando numa perda de popularidade, imaginando também um possível isolamento dentro do próprio governo, dentro do ministério, que a gente falou aqui agora há pouco, é de se imaginar que o presidente está apostando todas as suas fichas na ala militar? Talvez, como sustentação de governo, inclusive? Talvez isso esteja se tornando mais claro recentemente. Primeiro, a mudança no Ministério da Casa Civil, que ele colocou um general agora como ministro. E não só isso, até o último domingo, todas as coletivas de imprensa que o Ministério da Saúde vinha fazendo acontecia no próprio Ministério e era organizado pela equipe do Ministério da Saúde. Então, a partir de segunda-feira, houve uma mudança brusca nisso. Todas as coletivas passaram a acontecer no Planalto, do governo, na sede do governo. E ele tem como mestre de cerimônias, por assim dizer, o general ministro da Casa Civil, o Braga Nunes, se não me engano. Que está tentando administrar as falas, né, dos ministros. Isso, exatamente. Então, na coletiva de imprensa de ontem, seguindo um pouco essa deixa que você deixou, teve um repórter que perguntou ao ministro Mandetta se ele concordava ou não com a forma que o presidente Bolsonaro vinha agindo ou não, e aproveitou para estender essa pergunta ao ministro Sérgio Moro e ao ministro Paulo Guedes. Então, o Mandetta respondeu dizendo que acreditava na ciência, que sempre ia se pautar pela ciência por questões técnicas, e quando os outros 2 ministros iam responder,
o ministro da Casa Civil falou, não, os outros 2 ministros concordam integralmente com o ministro da Saúde. Então, a gente está vendo que ele está colocando generais e militares, de forma geral, em posições estratégicas, mas até onde isso vai servir a ele, pensando em instituições democráticas, pensando em possíveis eleições e por aí vai, pode ser um freio. Ele precisa de base. Todo político precisa de base para poder governar, para poder ganhar a eleição. E se ele está se juntando apenas com militares, que via de regra não participam desse tipo de movimento eleitoral, por assim dizer, ele vai estar se enfraquecendo também em posições futuras, em termos de eleição e reeleição. Antes da gente chegar lá nas eleições e ainda dentro desse contexto de apoio dos militares, eu vou trazer 2 questões aqui para vocês. Uma, se esse discurso de enfrentamento à ciência, de enfrentamento à Organização Mundial de Saúde, o discurso do presidente, se essa radicalização nesse momento delicado e nesse momento de crise não pode gerar aí dentro das próprias Forças Armadas uma cisão. Você tem um grupo que apoia o presidente com esse discurso radical e anticientífico, e você ter dentro das Forças Armadas, aí até pensando nos que estão na ativa e não nos generais de reserva, um grupo que não vai encontrar, que não vai se identificar com esse discurso de negação científica. A primeira questão é essa para vocês. E a segunda ele contando como um elemento de sustentação do governo dele a ala militar, se a gente não teria que pensar que ele tem um vice que é um general, e se isso não é atraente para a ala militar. São 2 ótimas perguntas, né? A primeira questão é uma coisa que a gente já está vendo. Está tendo ruído, não é? Obviamente que a hierarquia dentro das Forças Armadas ela é muito bem observada. Então, esse ruído, para ele ser sentido, tem que ser uma coisa muito sutil. Então, quem está muito mais próximo, principalmente políticos próximos de militares em posições estratégicas, que conseguem sentir isso e conseguem ver uma divergência, né? E esse ruído também, por um lado, ele começa a deixar aflorar mais a situação de qual é o apoio, né, de Bolsonaro dentro das Forças Armadas. O apoio, assim, é mais, eu não sei se poderia dizer ideológico, mas de afinidade com alguns pensamentos de Bolsonaro, é mais o baixo clero das Forças Armadas e, principalmente, uma coisa que às vezes não é colocada no cálculo, mas as polícias militares e os bombeiros do Brasil todo. Inclusive, ele disse que não foi motim o que ocorreu no Ceará, por exemplo. Ele tentou amenizar, o Sérgio Moro também. Então, assim esse ruído. Esse ruído, ele de fato existe, mas é um ruído que eles tentam administrar, né? O fato, Bolsonaro, ele também tem essa situação de que ele não chegou a subir as últimas patentes das Forças Armadas. Então, isso tem um impacto, inclusive, na forma como ele é visto. E aí eu já entro na sua segunda pergunta. Não só não subiu nas patentes, como foi expulso. Sim, ele foi expulso do Exército. Exato. E já entra na segunda, né? O general Mourão, ele chegou, ele tem essa visão, mas, ao mesmo tempo, as Forças Armadas, uma parte dela, principalmente, ela se preocupa com a instabilidade institucional também. Então, a gente entra em um impeachment, depois entra em outro impeachment. E ela tem uma avaliação muito boa perante a população. Então, quanto mais ela vai entrar na política de forma mais aberta... Ainda é a mesma, a avaliação das Forças Armadas hoje é a mesma de alguns anos atrás, antes da imagem das Forças Armadas está colada à imagem do governo Bolsonaro? Eu não sei se você, Rodrigo, tem visto o Latino Barômetro, os últimos indicadores sobre isso, mas, para mim, a última vez que eu tinha visto, acho que no ano passado, ela não tinha variado muito, até porque as pessoas não tratam muito ainda essa associação direta. Elas terminam achando que os militares, eles são técnicos, eles estão ali no governo, mas não se misturam com a política de Bolsonaro que pode contaminar, né? Eu acho, nesse aspecto. Em relação às Forças Armadas, existe um desconforto muito grande com esse discurso anti-ciência do presidente. Porque as Forças Armadas, enquanto instituição, é uma instituição que reconhece a importância da ciência,
como o próprio professor Michele falou, eles costumam ser vistos como técnicos dentro do governo Bolsonaro. Então, eles não acreditam e não apoiam necessariamente esse discurso anti-ciência do presidente, mas as patentes mais baixas do Exército defendem o presidente Bolsonaro muito mais pelo que ele representa. Alguém que veio da caserna, alguém que vai lutar pelos direitos deles, tanto dentro da reforma da Previdência, por exemplo, em que parte dos militares não teve nenhum tipo de alteração significativa. Então, esse discurso de anti-ciência não é o que causa esse ruído que Michele falou. Em relação à segunda pergunta... Eu tinha perguntado se Mourão pode acabar se tornando um elemento ali de instabilidade, de fragilidade do acredito que do presidente. Mourão pode trazer estabilidade pela figura dele enquanto sombra de Bolsonaro. Então, Bolsonaro, como grande parte dos líderes populistas, eles têm um ego muito inflado e, ao mesmo tempo, muito frágil. Então, por ver alguém que foi bem sucedido na carreira militar, como foi o caso do general Mourão, e alguém que vem sabendo lidar muito melhor com os governadores, por exemplo, e com o Congresso, então pode causar uma estabilidade pela forma que o ego do presidente Bolsonaro funciona. O ego dos líderes populistas de forma geral. Mas é importante lembrar também que, apesar disso tudo, de general Mourão conseguir ter um bom diálogo, ainda assim ontem, por exemplo, dia 31 de março, data que parte dos militares comemoram a chamada Revolução de 64, que é o golpe militar de 64, o próprio general Mourão postou uma foto comemorando, dizendo que atuou de forma para salvar a democracia brasileira. Então, isso é muito preocupante também para a ala mais progressista e democrática do país. Então, a gente tem que ver Mourão como alguém que pode estender a mão para o Congresso, estender a mão para os governadores, por saber dialogar, mas, ao mesmo tempo, é alguém que defende abertamente, enquanto vice-presidente da República eleito democraticamente, um movimento de golpe que destruiu nossa democracia. Essa visão dos militares que compõem o governo Bolsonaro é uma visão de mundo anacrônica? Em relação à ditadura? Em relação ao mundo, ao contexto, ao país, à democracia. Eu acho que depende de áreas que a gente esteja trabalhando, né? Por exemplo, a questão da ciência, você não vai encontrar terraplanistas dentro dos militares, por exemplo. Não chega a ser reacionário nesse sentido, né? Mas, em termos institucionais, eles também têm essa visão no sentido de que a ditadura ela foi necessária, inclusive, para a democracia. Eu lembrei até ontem do princípio de Aristóteles, da não contraditório, né? A é B e A não pode ser B. Você não dá para ter uma coisa que é e que não é a mesma coisa. A ditadura, ela é antidemocracia, então ela não pode ser a favor da democracia, né? É uma coisa que ela é díspare. E eles tentam criar essa narrativa porque é uma narrativa muito incômoda para a própria instituição militar. Então, para alguns aspectos, como esses institucionais, sim, eles têm visões anacrônicas. Agora, em outros elementos, eu creio que eles conseguem avançar mais, inclusive porque eles tiveram envolvimentos, principalmente essas altas patentes em operações de paz, então tem um contato com a ONU, tem esse contato internacional com outras forças, então é uma coisa um pouco balanceada e depende muito da temática, né? Vocês falaram das coletivas sobre a pandemia do coronavírus, que eram lá no território do ministro Mandetta, né, e que foi lá para o Planalto, e aí com a participação de outros ministros. Duas perguntas também. Se é um movimento tentando diminuir, enxugar aí o protagonismo do ministro da Saúde nesse momento, porque o grande protagonista do governo nesse momento é o ministro da Saúde, se é uma tentativa de desidratar um pouco esse protagonismo e se, sim, o presidente da República pode estar enciumado, muito incomodado com esse protagonismo. O protagonismo do ministro Mandetta, desde que começou essa pandemia aqui no Brasil, é bastante clara. Assim, não, é um tipo de evento, de fato, que não tem como ser... não está aberto para debate. Então, Bolsonaro pode sim estar com ciúme da atenção que o ministro vem recebendo. Na semana passada, inclusive, foi divulgada uma pesquisa que mostrou que a população acredita que o Ministério da Saúde está reagindo muito melhor à pandemia do que o presidente Bolsonaro, a pessoa do presidente Bolsonaro. Então, essa modificação pode ser sim, muito claro para isso. E não só
a transição de local de onde as coletivas acontecem, mas como elas acontecem também. Então, no primeiro momento, quando acontecia no Ministério da Saúde, uma vez que a apresentação era feita, era aberto para perguntas e o ministro costumava ficar lá para responder tudo. Agora, o que acontece? Vai para o Planalto, existe a primeira coletiva, que com a presença de mais de um ministro, pelo menos 2 ou 3 ministros. Depois da primeira coletiva, existe sim pergunta, 4 ou 5 perguntas, e só depois existe o briefing sobre a pandemia no Brasil. Quantos novos casos tem e por aí vai. E aí, depois dessa segunda etapa, não existe pergunta. É proibido que se faça pergunta ao ministro Mandetta. Porque nesse segundo momento ele está sozinho lá, sem a presença do ministro-chefe da Casa Civil, por exemplo. Então, nesse segundo momento, não é aberto para pergunta e o Mandetta apresenta a forma mais técnica que ele consegue fazer, porque ele vem atuando de forma técnica até agora. Ele faz a apresentação técnica dele e uma vez que termina a apresentação, vai embora, porque não é permitido que sejam feitas perguntas a ele. A gente falou do isolamento do presidente, as posições e as declarações que ele vem dando, provocando aí um certo isolamento. Eu queria agora discutir com vocês o comportamento do governo nesse debate saúde, economia, isolamento social ou não isolamento social. O governo anunciou algumas medidas aí de contenção, tentar diminuir o prejuízo da crise provocada pelo novo coronavírus, para tentar socorrer os trabalhadores informais e os trabalhadores formais, mas que correm risco aí de desemprego. O governo anuncia, e o que o governo anuncia não sai do papel. Então, a gente está aqui perto estou sem a hora, mas perto das 8 horas da noite. Até agora há pouco, o governo não tinha, o presidente não tinha, por exemplo, sancionado aquela medida emergencial que vai disponibilizar R$600 por mês durante 3 meses para os trabalhadores informais e para os microempreendedores individuais. Como é que a gente pode analisar o comportamento do governo, do presidente da República diante dessa situação? Tem crise, a situação é grave, tem gente que não está conseguindo gerar renda e nada sai do papel. Essa medida foi aprovada sexta-feira passada, acho que na Câmara, segunda-feira no Senado, e até agora ela não foi sancionada pelo presidente da República. A preocupação com a economia, que o presidente Bolsonaro vem dizendo ter, pelo menos, é uma preocupação extremamente legítima. A gente, de fato, vai passar por uma crise econômica muito forte, não é besteira a crise econômica que a gente vai passar. No entanto, esse dilema entre salvar vidas ou salvar a economia é o dilema falso, é um dilema que não existe. Inclusive, levando em consideração o que a história pode ensinar, na semana passada foi publicado um artigo acadêmico, escrito por economistas do Banco Central Americano e do MIT, e que eles mostraram que quando aconteceu a crise da gripe espanhola lá em 1918 nos Estados Unidos, aquelas cidades que primeiro atuaram de forma a isolar a população e que fizeram isso de forma mais forte, também foram aqueles primeiros municípios a se recuperar e ter uma recuperação mais estável e sustentável. Então, não existe essa escolha entre salvar a economia ou salvar a população. A gente tem que primeiro salvar a população, acho que isso é uma questão que não deveria estar aberta para debate, mas a preocupação com a economia também é válida. Mas a partir do momento que a gente se preocupa em isolar a população, indiretamente a gente também está se preocupando com a economia, em salvar a nossa economia. Então, e aí o segundo ponto, que é a questão de trazer ou construir programas para tentar salvar essa população, é extremamente válida também. No Reino Unido, por exemplo, que é liderado atualmente por um membro do Partido Conservador, que é o Boris Johnson, o governo já falou que vai pagar 80% da folha salarial das grandes empresas para que essas empresas não passem por problema e nem seus funcionários. Então, aqui no Brasil, a gente está vendo um pouco mais devagar. Assim, o Congresso foi relativamente ágil e o governo deveria já ter sancionado. Porque uma vez que o governo sanciona isso, a gente vai ter que passar pela regulamentação de como isso vai funcionar. Então, enquanto o governo não sanciona, a gente não consegue passar para o próximo debate de como a gente vai pegar esses R$600 e passar para a mão da população. Porque existe uma força-tarefa de infraestrutura muito grande para que isso seja feito. Não só em termos de infraestrutura, pegar o dinheiro do banco e botar na mão da população, mas também infraestrutura jurídica, o que é permitido, o que é que não é permitido. Então, a sanção é só um atraso de botar dinheiro na mão dessas pessoas que já estão sem receber dinheiro, sem gerar renda, há 3 semanas, pelo menos. É só porque o governo estaria aí ainda atrapalhado com essa situação inesperada,
ou você enxerga outras razões para essa morosidade do governo? É um pouco estranho, por exemplo, a questão e boa parte dos depósitos vão ser nas contas de Bolsa Família. A Bolsa Família já é toda estruturada, né? Então, essa verba, para ser injetada, é muito mais rápido, mas mesmo assim o Onyx ele falou que em 15 dias a perspectiva mais otimista seria 10 dias, né? Mas esses 10 dias vêm se prolongando também em relação a isso. Eu vejo, por um lado, um pouco de atrapalhada, mas, por outro, eu também vejo a questão de que a proposta inicial era R$200, quem estava propondo era o governo. Isso. O protagonismo estava saindo do governo, o governo tinha agido, tinha anunciado um pacote para resolver isso, tinha tomado a dianteira, que é o que o executivo tem que fazer, de fato. Mas quando a coisa não ficou suficiente e estava sendo enganchada, o que foi que aconteceu? O próprio Congresso puxou para ele, o Rodrigo Maia puxou para ele, eles fizeram um plano mais amplo, ampliaram para R$600 e R$1.200, colocaram outras coisas, inclusive com a questão do BPC, o de prestação continuada, e que isso, inclusive, o Bolsonaro já disse que ia vetar, né, dentro dessa proposta. Então, o fato de o protagonismo ter mudado de mão, também ele tem uma força aí nessa questão. E talvez eles estejam também planejando como é que dá a segunda parte para poder trazer de volta isso para o governo, não sei. A própria inclusão dos beneficiários do Bolsa Família foi feito no Congresso, não foi feito pelo projeto original do presidente. O presidente não incluía essa parcela da população. Então, era só os autônomos que trabalhavam em banquinha, esse tipo de coisa, e aí no Congresso foi incluído os beneficiários do Bolsa Família e o valor foi elevado a R$500. E aí o presidente falou, não, está em 500, vamos para 600, para tentar justamente trazer o protagonismo de volta para a presidência. Mas esse protagonismo se derrete muito facilmente, uma vez que ele não consegue sancionar da forma que o Congresso esperava e que essa parcela da população que está sem receber renda também esperava. Vamos imaginar que essa morosidade do governo, por mais grave que seja a situação, tem a ver com dificuldades estruturais e de planejamento. Um outro elemento que você traz é que o presidente pode estar com a vaidade um pouco ferida, porque o Congresso protagonizou um pouco essa situação. Além disso, vocês veem algum outro motivo que poderia estar determinando esse comportamento do governo? Alguma outra razão, alguma estratégia poderia estar por trás disso? Acho que agora a gente fica só mais um pouco no plano da especulação, mas já que a gente está aqui para especular um pouco, o fato de sempre se falar que a coisa vai ficar caótica, que as pessoas vão sair na rua e que vão pedir alimentos e que não vai ter jeito de segurar, que as pessoas vão passar fome, eu não sei se esse seja um plano assim de vamos segurar ao máximo para deixar a coisa um pouco mais caótica e daí a gente vai e entra para socorrer, mas para mostrar que realmente, olha, tá vendo, a economia vai matar as pessoas de fome. Não sei se seria essa a estratégia, mas dá para a gente especular, pelo menos, né? O que o governo vem justificando de forma oficial, pelo menos, é de que eles precisam se resguardar justamente para aquela preocupação que Michelo também falou mais cedo sobre a constante ameaça de impeachment. Então, Paulo Guedes falou na fala dele lá na coletiva de que eu não posso simplesmente dar dinheiro de qualquer jeito, porque isso é dinheiro público. Se eu dou de um jeito que a população não gosta, que o Congresso não gosta, ele vai lá, entra com impeachment, diz que isso é crime de responsabilidade e derruba o presidente. Então, por causa disso, a gente está tentando fechar toda a lacuna jurídica, pelo menos, que possa existir, para que a gente possa agir de forma mais rápida. Mas, coincidentemente, pouco tempo depois dessa fala, o Gilmar Mendes, o ministro do STF, falou que não tem mais motivo para esperar, que ele já está liberado, que a calamidade pública que foi aceita pelo Congresso já dá vazão para isso, então ele devia agir. Mas o governo não está falando oficialmente disso, está tentando fechar as brechas jurídicas que existem nessa nova... Porque, de fato, é um pacote que nunca existiu, de fato, de auxílio que a gente não tinha visto até agora no Brasil. Eu acho que o Rodrigo Maia chegou até a insinuar a necessidade de uma PEC, né? Isso, o Paulo Guedes falou isso. Paulo Guedes, que Rodrigo Maia já disse que não há necessidade. Não há necessidade, exatamente. Exato. Vamos fazer mais um intervalo curtinho. O tema de hoje do Opinião Pernambuco são os efeitos da pandemia
do coronavírus, do novo coronavírus, no cenário político brasileiro. Até já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. Os impactos do novo coronavírus na política brasileira é o tema de hoje do nosso programa. Participam Michele Marzini, professor do Departamento de Ciência Política da UFPE, e Rodrigo Lins, professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Sergipe. E aí a gente estava comentando o comportamento do governo no bloco anterior, a gente abre esse bloco dizendo que o presidente acaba de sancionar o projeto para socorrer os trabalhadores informais, autônomos e microempresários individuais, R$ 600 por mês durante 3 meses, e vetou a ampliação do BPC. Então, acho que é o primeiro gesto concreto do governo para socorrer a população que está lá na ponta por conta da crise do coronavírus. O governo está instável nesse momento? A terra treme sob os pés do presidente da República e seu grupo, ou não? Eu acho que as panelas batem, né? Muito. Tem batido muito. E isso é muito significativo, é muito simbólico essa questão das panelas, né? Porque foram as panelas que bateram contra Dilma e as panelas batem contra ele. E a questão da panela é uma classe específica, é uma classe que viu o jogo nas eleições, né? É aquela classe determinante, que ela não está tanto nem lá nem cá, assim, quase que o eleitor médio dentro da classe média que vai, se a coisa não agradar, ele pagou para ver e agora ele não está aceitando mais como está sendo feito. Então, eu acho que nesse sentido o governo está bastante preocupado, porque Bolsonaro ele pode falar que aquilo ali a Datafolha ela faz fake news, que a Datafolha, como alguns militantes mais radicais dele tentam desqualificar, na verdade. Mas, no fundo, aquilo impacta. Ele vê as panelas batendo, ele vê os resultados, ele vê os dados e ele sente aquilo ali, principalmente o isolamento. E agora que ele não tem mais nem sequer um partido de base dentro do Congresso, isso aí, ele não conseguiu criar o partido dele, não tem um partido de base. A própria questão do Twitter, essa medição que é feita na internet, que ele vem perdendo muito, então isso para ele é muito importante. Se ele não consegue ganhar no Twitter, que é uma coisa que para ele mostra muita coisa, isso aí termina sendo um impacto e eu acho que ele está preocupado nesse sentido. Eu não acredito que impeachment seja uma coisa que está nos planos por enquanto, porque é uma fragilidade institucional muito forte, né? Se você discutir isso agora, e também, mesmo ele não tendo o controle da ala militar, como algumas pessoas pensam até que ele tem, eu não acredito que ele tenha, mas ele colocou aquilo como uma forma também de proteção para a questão do impeachment, porque o Congresso ele teme a reação dos militares se eles acelerarem alguma coisa nesse sentido, né? Esses panelaços que têm acontecido de uns dias para cá e acontecido com alguma frequência, o de ontem, durante o pronunciamento do presidente, parece que foi bem grande. Esses panelaços estavam completamente fora do radar do governo? Foi um susto? O presidente Bolsonaro, na verdade, levando em consideração o nosso sistema eleitoral, em que o presidente costuma ser eleito com muito mais votos do que a sua base de apoio no Congresso, então ele tenta governar ou tenta agir jogando sempre para a torcida dele. Então, aqueles 25%, 30%, que é o núcleo duro de apoiadores dele, não está batendo panela. Então, quem está batendo panela, em geral, no início desses panelaços, não preocupava tanto o presidente Bolsonaro, porque ele acreditava que a classe média vai bater essa panela contra o meu governo, mas esse núcleo duro que eu sei que eu tenho e que costuma me representar, sobretudo nas redes sociais, vai continuar me apoiando. Então, foi só quando ele viu a queda dele de apoio nas redes sociais que de fato começou a preocupar ele. Acho que essa queda de apoio
nas redes sociais preocupa o governo muito mais do que os panelaços. Panelaços esses que ele chegou a dizer que era a própria Globo que incitava divulgando os panelaços, ao invés de ser um movimento natural da sociedade. Deixa eu trazer para vocês aqui agora perguntas dos nossos telespectadores. Tem Marcelo Pereira, aqui do Derby. Devido a essas declarações do Bolsonaro e ao seu comportamento e ao comportamento dele diante da pandemia do coronavírus, isso pode ocasionar o impeachment dele? Você acabou de falar sobre isso, mas eu vou te pedir para muito sinteticamente, tentar responder aqui diretamente para Marcelo, que fez a pergunta. Bem, essa questão do impeachment, no Brasil a gente pode lembrar Collor, até antes do que Dilma, eu acho que Collor tem umas coisas até que batem mais, inclusive com o partido minoritário, não uma agenda mais neoliberal, uma busca por protagonismo na pessoa, né? Então Collor tem algumas características. Personalista demais, personalista, né? Exato. E a divisão da sociedade também entre nós e eles. Né? Exato, muito exato, claro. que era da questão bem populista, que você dividia, porque o populista ele personaliza e ele vai dizer que eu defendo a maioria do povo contra essa minoria. Então ele traz essa questão. Mas em relação ao impeachment, eu acho que o fato dele ter trazido estrategicamente sala militar, ela não é à toa. Mesmo que ela não esteja antenada com ele em todos os aspectos, ela dá essa camada de proteção. E os militares, nos estudos de ciência política, a gente vê que a transição, quando ela não é considerada uma perda, uma derrota completa das Forças Armadas, eles continuam tendo um poder dentro da política. Quando ela é uma transição pactuada, como é chamado, né? Então eles continuam tendo uma espécie de poder de veto. Né? E a gente viu isso, por exemplo, no impeachment, quando vários tweets do Heleno e do Vilas Boas também, né? Então, esses elementos, eles têm um peso. Então, o Congresso, eu acho que, se por um lado a agenda econômica de Bolsonaro, principalmente representada por Paulo Guedes, ela se afina ela está muito próxima da agenda do Congresso, principalmente do Rodrigo Maia, isso é um ponto positivo. E, por outro lado, agora a situação não dá para você falar de impeachment por causa da situação que a gente está tendo. No máximo, as pessoas querem hoje, que estão no centro, eles querem que Bolsonaro fique isolado, mas que não atrapalhe, né? Porque não dá para fazer isso agora, né? Mas, assim, é discutido dentro do Congresso. Eles fazem uma espécie de bolão até quanto tempo ele vai durar, né? Tem uma queixa-crime agora contra ele, né? Que Celso de Mello, foi Celso de Mello? Do STF, que pediu para a PGR analisar. Foi. Alguma coisa... Marco Aurélio. Que pediu para a PGR analisar e uma queixa-crime alegando que ele pode estar aí ameaçando a saúde pública. Bom, Fernando de Castro, qual a análise de vocês, e vou passar para você, Rodrigo, inicialmente, sobre a fala do presidente em relação ao uso da cloroquina? O presidente dos Estados Unidos tem um tom parecido com o do Bolsonaro sobre o uso dessa medicação e isso deve ter impacto político. Todos os dois, tanto o Bolsonaro quanto o Trump nos Estados Unidos, estão divulgando o uso da cloroquina e os resultados preliminares como sendo muito positivos, o que aparentemente de fato são. Só que quando a gente fala em novo medicamento, ou então um medicamento antigo com uma nova utilidade, a gente tem que levar em consideração sempre um método científico e como essa descoberta é feita. Então, são resultados preliminares e aparentemente o Trump nos Estados Unidos já aceitou isso e já vem falando que são resultados animadores, mas preliminares, então, por favor, não comprem. Esse é um posicionamento muito parecido com o Mandetta aqui. O Mandetta fala, olha, de fato existem estudos preliminares que mostram que são resultados positivos, mas a gente não chegou a testar de fato. A gente tem testes que se chamam testes in vitro. Então, eles estão mexendo diretamente com o vírus, mas não necessariamente com como esse vírus reage dentro de um organismo animal, por exemplo. Eu quero falar ainda da eleição municipal, das eleições municipais e das eleições de 22, mas quero correr aqui com mais perguntas dos telespectadores. Josete Geane, Campina Grande. A falta de participação nos debates do presidente Bolsonaro tirou a oportunidade dos brasileiros conhecerem a falta de preparo dele para esse cargo? Eu acho que
Por um lado, o debate ele tem um certo peso, principalmente quando é provocado, né? Mas a estratégia de quem está na frente é tentar se livrar. Obviamente, ele conseguiu fugir. Ele não foi para nenhum. Foi, muito mais do que era o esperado, né? Até a condição dele se viu para que ele não participasse, né? Eu acho que ajudaria, mas nesse tempo de mídias sociais que a gente tem, essa forma tão aberta e os discursos que o presidente teve deixaram claros quais eram os pensamentos dele. Eu acho que boa parte do eleitor preferiu comprar a aposta e achar que aquilo ali era muito um discurso da boca para fora, que na prática aquilo ali não ia se tornar realidade. Né? Domingos Sávio, Cabo do Santo Agostinho, diante do contexto social, econômico e político global, o quanto é factível um golpe militar neste momento no Brasil? Acredito que ainda é um cenário bastante distante da nossa realidade. Acho que eles tentam governar via Bolsonaro, talvez, mas, como o Michele já falou, a proximidade da agenda política, econômica do Congresso e de Bolsonaro faz com que não exista uma necessidade de tentar confrontar ele de forma desnecessária. A gente viu que muitas pessoas falaram que Rodrigo Maia já bateu por muito menos do que Bolsonaro fez nos pronunciamentos dele. Então, essa tentativa do Congresso amenizar esse debate e esse atrito que existe, um atrito natural que existe, mostra que o Congresso está disposto a lidar com Bolsonaro para não lidar com um problema maior. Então, eu acho que um golpe ainda está assim, bem distante da nossa realidade. Sua opinião é a mesma? Eu acho que a questão do golpe militar, se a gente pensar na época de 64, as Forças Armadas tinham um pensamento de estabilidade. Então, na cabeça dos que comandavam em 64, o golpe seria para dar a estabilidade que o Brasil não estava tendo na visão deles naquela época. E hoje o mundo é outro. Não é mais a Guerra Fria, não é mais aquele contexto que a gente está vivendo. Então, se eles calcularem bem, eles vão ver que uma espécie de golpe militar agora colocaria o Brasil em uma situação pária e uma situação de instabilidade internacional. Então, eles conseguem calcular. Eu acho que a gente tem que pensar as Forças Armadas. No sistema democrático, as Forças Armadas elas são subservientes ao poder civil. Elas são abaixo do poder civil, elas obedecem ao poder civil. No caso brasileiro, eu acho que elas nem estão para dar um golpe, mas também não estão completamente fora da política. A gente está vendo a participação deles e é uma espécie de tutela. Então, eles buscam sempre que a coisa está começando a acirrar, dar uma tutelada na questão. Então, eu acho que não está perto, mas também eles não estão ausentes completamente. Vamos falar de eleição? Vamos começar falando das eleições municipais. De que forma isso tudo pode impactar as eleições? Lembrando aí que o presidente Bolsonaro está sem partido, se a gente fizer um recorte nesse momento, é uma imagem desgastada. De que forma as eleições municipais podem ser impactadas e podem gerar aí um resultado negativo para as pretensões do presidente em 22. Quando a gente fala de eleição em 2020, o primeiro impacto a gente vai ter eleição em 2020 ou não. Primeiro, existe um movimento de tentar adiar as eleições de outubro para dezembro, e existe um outro movimento que inclusive, o deputado federal Aécio Neves chegou a apresentar uma proposta que é adiar até 2022 e fazer uma eleição só, do presidente ao vereador no mesmo ano. Então, aparentemente, o TSE está dizendo que, por enquanto, a gente trabalha com a ideia de eleições acontecendo em outubro. Então, acontecendo em outubro, como é que a gente pode ver o impacto do coronavírus, do novo coronavírus na política? Então, tudo vai depender bastante de como essas atitudes que foram tomadas o resultado dessas atitudes que foram tomadas. Então, esse isolamento social, distanciamento social, surtiu efeito positivo? Se sim, então esses prefeitos que buscam a reeleição vão ter um cacife muito maior para conseguir, um capital político muito maior para conseguir a sua reeleição. Eu acho que aqueles políticos que buscam vincular sua imagem à imagem do presidente Bolsonaro, talvez buscam um distanciamento. E isso é muito claro quando a gente vê a atuação dos governadores. Então, a gente lembra que a gente tem 27 governadores, levando em consideração o Distrito Federal também, e 15 desses governadores foram eleitos em 2018 apoiando o presidente Bolsonaro. E hoje em dia, a gente tem uma unanimidade de governadores contra a atitude do presidente. Então, talvez seja muito mais provável que exista uma aliança
importante entre figuras que representam o governo local e um governo estadual do que uma figura, uma ligação com a figura do presidente Bolsonaro. Inclusive os apoiadores de primeira hora, né? Como Dória, de São Paulo, e o Witzel, no Rio de Janeiro. E o Caiado em Goiás também. E Caiado, né? Que já estão distanciados. 22. 22, eu acho que aí parece que está perto, mas ao mesmo tempo acontece tanta coisa para até chegar lá, né? Todo ano. Quem contava com a pandemia dessa, exatamente, né? Então a gente teve 2019 foi já tumultuado e aí 2020 está sendo, parece que a coisa ainda foi pior, está sendo pior, né? Eu acho que 2022, essa questão da pandemia, acho que vai ter um efeito forte principalmente por causa do elemento econômico. E Bolsonaro, ele está certo em se preocupar com a economia. Não que ele está certo em querer voltar à economia, a gente sabe que não, mas ele como um político, ele está preocupado com a economia, como alguns prefeitos estão preocupados. Porque a economia vai ser ruim, mesmo não sendo culpa do político, o eleitor, ele tende a atribuir aquela situação para o político. Então, por exemplo, a questão de o PT ter conseguido alçar muita gente da linha da pobreza, mas depois teve uma queda, tanto a subida como a caída foi atribuída ao PT pelo eleitor. Sendo ou não sendo é outra questão, mas aí o Bolsonaro ele sabe disso. Então, o ponto de recuperação, que aí eu tenho minhas dúvidas, porque você precisa de mais Estado para recuperar. O Estado vai ter que se endividar, vai ter que ter mais Estado. E o ministro da Economia dele tem uma agenda que é menos Estado. Então, eu não sei até que ponto isso vai dar certo para ele, né? Eu acho que... Não sei se o Paulo Guedes vai ficar até o final, porque eu acho que essa pandemia, ela deixa Paulo Guedes em xeque no sentido da agenda dele. Porque uma agenda que precisa... Uma forma de enfrentamento de política pública precisa mais Estado e alguém que busca menos Estado, isso vai ter efeito. Isso vai ter efeito também na recuperação da crise. E se essa recuperação for muito lenta, o peso vai ser atribuído a quem está no governo, né? Tendo ele ou não... E é justamente pensando em 2022 que alguns analistas dizem que é por isso que Bolsonaro está tentando tratar essa pandemia como uma gripezinha. Porque, primeiro, se o que os governadores dos estados fazem dá certo, ou seja, a pandemia é relativamente contida, ele vai falar, tá vendo? Eu falei que era uma gripezinha e vocês deviam ter me escutado. Se dá errado, a gente vai ter uma crise sanitária muito forte, junto com uma crise econômica muito forte. E aí ele vai acusar os governadores de terem atrapalhado a recuperação econômica. Falou, olha, o que eles fizeram não surtiu efeito, o único efeito que surtiu foi ele piorar a nossa economia. Então, ele pode estar preparando um discurso já pensando em 2022. Agora, esse discurso dele, a gente está no finalzinho do programa, esse discurso dele, dentro dessas situações que vocês colocaram, será crível? Porque ele é um presidente que vai e volta todo o tempo, né? No meu entendimento de leiga, me parece que ele está muito exposto nesse momento. Então, qualquer que seja o discurso dele, quando estiver ali mais perto de 22, vai ser um discurso crível? Acho que vai depender muito mais do resultado final dessa nossa pandemia como um todo. Uma vez que a gente passar por esse momento de incerteza e de insegurança, a gente vai ver o que deu certo, o que deu errado e o que foi dito por Bolsonaro, do que foi dito por Bolsonaro, de fato, se tornou realidade ou surtiu o efeito que ele disse que iria surtir. Então, o jogo democrático é muito menos pensado em momentos de crise, mas em como a democracia responde às crises. Então, o resultado do que foi feito durante esse período de pandemia vai ter um impacto muito forte para dizer se o que Bolsonaro fez ou fala pode ser crível ou deveria ser descartado pelo eleitor. Acho que você quer falar mais alguma coisa? Não, só um último ponto que eu acho que um elemento é que a pandemia ele termina anulando uma estratégia que o Bolsonaro fazia muito, que era na questão de que a situação dele está complicada em algum ponto, então ele gera uma polêmica para jogar uma cortina de fumaça sobre aquilo. Então surge uma nova situação, outra cortina de fumaça. A pandemia não permite isso. Então ele tenta fazer as coisas, mas está piorando a situação. Então isso vai terminar tendo um impacto talvez determinante para ele. As polêmicas têm sido, inclusive, negativas, Exatamente. Como essa de hoje, né, da fake news lá da Ceasa em Belo Horizonte. Em tempos de crise, tema político é sempre monotemático. Então, é muito difícil ele conseguir puxar o tema, a atenção da população para outra coisa que não seja a pandemia. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Boa noite mais uma vez. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora.